Por que um homem de terno de 3 peças está deitado de bruços em um lixão nos arredores de Detroit? Alguém o deixou ali para morrer. Uma mãe solteira em dificuldades passava os dias vasculhando o lixo industrial. Ela fazia isso apenas para conseguir comprar o inalador de asma da filha. Foi ela quem encontrou um chefe da máfia, espancado até quase a morte. Ele foi jogado como lixo entre metal enferrujado e vidro quebrado. Essa descoberta a arrastaria para um mundo que ela nunca soube que existia, e mudaria a vida de ambos para sempre. Antes de começarmos, deixe um comentário e nos diga de onde você está assistindo. Se esta história te tocar como achamos que vai, esmague o botão de curtir e compartilhe com alguém que precisa ouvi-la. E se você ainda não fez isso, vá em frente e se inscreva para não perder o que vem a seguir. Agora, vamos voltar àquela tarde escaldante no terreno baldio nos arredores de Detroit. O sol batia forte sobre montanhas de sucata e detritos em decomposição, e uma mulher de 27 anos chamada Belle Lawson vasculhava os destroços. Ela tinha sangue nas mãos e desespero nos ossos. Belle estava no lixão desde o início da manhã, quando o sol ainda não tinha subido completamente. Mas agora a luz caía diretamente sobre sua cabeça, como se quisesse derreter tudo abaixo dela. E o suor escorria em finos riachos por sua espinha, encharcando uma camiseta tão desbotada que ela nem se lembrava mais qual era a cor original. A poucos passos de distância, Poppy estava sentada no velho carrinho de bebê que Belle havia tirado de uma lixeira atrás do supermercado Walmart há 3 meses. A menina de 4 anos usava uma máscara de pano que sua mãe havia cortado de uma camisa velha para bloquear um pouco do mau cheiro. Seus olhos grandes estavam fixos em sua mãe trabalhando, com uma paciência que nenhuma criança daquela idade deveria ter que aprender. A noite anterior tinha sido um inferno. A crise de asma de Poppy começou às 2 da manhã. Sua respiração soava como um apito forçado através de um cano de metal. Belle a pegou no colo e correu para o banheiro, abrindo a água quente ao máximo para que o vapor abrisse suas vias aéreas. Porque o inalador de albuterol estava vazio há 3 dias. Ela ficou sentada no chão mofado do banheiro por 4 horas, segurando sua filha, ouvindo cada respiração como se cada uma pudesse ser a última, contando os minutos em sua cabeça até que a luz do dia finalmente chegasse. $30. Era tudo o que ela precisava para comprar um novo inalador na farmácia. Mas $30 aqui era tão luxuoso quanto 30 mil em qualquer outro lugar. Belle não tinha seguro de saúde, nem família, ninguém ligando para perguntar como ela havia passado o dia. Sua mãe havia morrido de câncer de pulmão quando ela tinha 19 anos. E seu pai havia desaparecido com uma garrafa barata de uísque antes que ela aprendesse a ler. O homem que a engravidou de Poppy foi embora no momento em que viu o teste de gravidez mostrar 2 linhas. E ela não ouvia a voz dele desde então. Tudo o que ela tinha era um trailer com goteiras na beira de um lixão industrial nos arredores de Detroit. Uma filha de 4 anos com asma crônica e mãos cheias de cortes de separar sucata todos os dias. Tudo para vender o suficiente por alguns dólares. Ela se abaixou e arrastou uma pesada chapa de estanho enferrujado para o lado, para ver se algo embaixo valia alguma coisa. E no instante em que a chapa virou, ela viu. A mão de um homem se estendia do monte de lixo. Dedos longos, estranhamente limpos em meio a toda aquela sujeira. E em seu pulso um relógio de ouro brilhava ao sol com um brilho quase insultuoso em um lugar como este. O coração de Belle deu um pulo. Ela recuou por instinto, apertando a barra de ferro em sua mão como uma arma. Ela afastou mais lixo e a forma completa dele emergiu. Um homem alto estava deitado de bruços, vestindo um terno preto de 3 peças que agora estava rasgado e manchado de lama e sangue seco. Seu rosto de traços marcantes estava machucado e inchado. Havia um ferimento profundo em sua têmpora esquerda, onde o sangue havia coagulado em uma crosta escura e endurecida. Ele parecia um rei arrancado de seu trono e jogado em uma sarjeta. O primeiro instinto de Bella foi correr, porque ela sabia melhor do que ninguém que um homem deitado em um lixão nos arredores de Detroit poderia ser qualquer coisa. Um viciado, um criminoso, um assassino. E nada disso era seguro para uma mãe solteira com uma criança pequena. Mas assim que ela começou a se virar, Poppy apontou para o homem e disse, com a voz clara através da máscara de pano: "Mãe, ele está machucado." Belle congelou. Olhou para a filha, depois para o homem imóvel.
E ela sabia que se fosse embora, teria que viver com aquela imagem todas as noites. Quando olhou nos olhos de Poppy, ela se ajoelhou ao lado dele. Pressionou 2 dedos em seu pescoço para sentir o pulso e o encontrou. Fraco, mas estava lá, ainda lutando, ainda se recusando a desistir. O olhar de Belly varreu o lixão, percorrendo o horizonte que ela conhecia tão bem. O lugar onde compradores ilegais de sucata trabalhavam todas as tardes. E se eles vissem o relógio no pulso deste homem, não apenas o pegariam. Eles o matariam para que não houvesse testemunha. Eles já haviam feito isso com outros antes, e ela tinha visto as manchas de sangue na pedra que ninguém nunca se preocupou em explicar. O sol ainda queimava como fogo. Poppy continuava a observá-la, esperando. E Bellew tomou uma decisão que sabia que mudaria tudo. Ela deslizou os braços sob os ombros do homem, cerrou os dentes, o tirou do lixo e começou a arrastar aquele corpo, com o dobro do seu peso, em direção ao carrinho onde Poppy estava sentada. Cada passo era uma batalha contra a gravidade e a exaustão. Mas Belle Lawson vinha lutando contra coisas maiores que ela mesma há muito tempo. Belle encontrou uma lona velha enrolada sob uma pilha de paletes de madeira podre ali perto. Ela a estendeu, depois rolou o homem para cima dela. Segurando as 2 pontas com força, ela começou a puxar. Porque não havia como ela carregar um corpo com pelo menos o dobro do seu peso até o trailer. Poppy trotava ao lado dela, suas pequenas sandálias de plástico batendo no chão rachado e seco. De vez em quando ela parava para pegar uma pedrinha ou uma tampa de garrafa. Depois corria atrás da mãe novamente, como se fosse apenas mais uma tarde comum em sua pequena vida. Belly não pegou o caminho principal. Ela sabia que a equipe de traficantes trabalhava no terreno baldio, perto da saída do lixão todas as noites. E se eles a vissem arrastando um homem inconsciente usando um relógio de ouro, tudo acabaria rápido. E acabaria mal para os 3. Ela escolheu o atalho por trás da fileira de contêineres de transporte abandonados. Passou pela fresta entre 2 fios de arame farpado que ela havia cortado há muito tempo, para quando precisasse evitar problemas. E arrastou a lona sobre cascalho e pedras quebradas, através de poças de água escura que cheiravam a produtos químicos que ela não queria nomear. Seu ombro queimava com o atrito, a pele de suas palmas estava em carne viva. Mas ela não parou, porque o céu estava escurecendo e as longas sombras do final da tarde se estendiam pelo chão como dedos tentando agarrá-los. O homem fazia um som fraco toda vez que a lona batia em um buraco ou em uma pedra afiada. E Belly dizia a si mesma que pelo menos o som significava que ele ainda estava vivo. O silêncio era o que ela temia. Quando finalmente o arrastou para a porta do trailer, seus braços tremiam tanto que mal conseguia abrir a fechadura. Ela escorou a porta com o joelho, o arrastou para dentro, e com a pouca força que lhe restava, o empurrou para o único sofá do trailer. Um velho sofá floral, gasto e rasgado. O mesmo sofá em que ela dormia todas as noites, porque o único berço pequeno no canto era para Poppy. Ela sentou no chão por um momento, ofegante. Depois se levantou, disse a Poppy para ficar no berço e correu para bater na porta do trailer de Odette. Odette abriu a porta com uma muleta sob o braço direito, porque sua perna esquerda havia sido amputada abaixo do joelho desde seu serviço no Iraque. Seus olhos se fixaram em Belly, cheios de perguntas, mas ela não falou até que Belly disse: "Tem alguém morrendo no meu trailer, senhora." Odette não perguntou mais nada. Ela voltou para dentro e saiu com uma caixa de lata cinza fosca que guardava desde seus dias no exército. Um kit de primeiros socorros de campo de batalha que a acompanhou por 2 missões no Oriente Médio. Agulhas de sutura ainda seladas, gaze militar estéril, antisséptico de iodopovidona e uma tesoura de tecido afiada como uma faca. Odette saltitou com Belly de volta ao trailer, deu uma olhada no homem no sofá e seus olhos se estreitaram. Do jeito que os olhos de um velho soldado se estreitam quando está avaliando uma situação no meio de uma luta. Ela sentou-se ao lado dele, colocou a lata na mesa e começou a trabalhar com mãos firmes que não tremiam, mesmo aos 67 anos. Ela cortou o tecido preso ao ferimento em sua têmpora, limpou o sangue seco com iodopovidona e começou a costurar com pontos pequenos e uniformes. O tipo de calma que só alguém que costurou carne sob fogo de artilharia pode ter. O homem gemeu e seu corpo se contorceu cada vez que a agulha perfurava a pele, mas ele não acordou.
Odete observava enquanto trabalhava, seu olhar demorando no ferimento, deslizando sobre o rosto machucado. E ela balançou a cabeça lentamente, dizendo a Belle que aquilo não era um acidente. Não era uma queda, nem um impacto de carro. Aquilo foi um golpe deliberado com um objeto duro. Alguém havia atingido sua têmpora com a intenção de matar, não de avisar. Então ela levantou o pulso dele, virou-o e apontou para uma pequena tatuagem na parte interna. Uma marca fina e intrincada que a maioria das pessoas não notaria. Mas Odete já tinha visto o suficiente nas partes difíceis de Detroit para saber exatamente a que mundo aquilo pertencia. Ela olhou nos olhos de Belle e disse em uma voz baixa e firme: Garota, este aqui não é um trabalhador. Olhe para as mãos dele, sem calos. Olhe para aquela marca. É de criminoso. Você está trazendo um lobo para sua casa. Não estou dizendo isso para te assustar. Estou dizendo para que você saiba o que está fazendo. Belle engoliu em seco. Ela sabia que Odete estava certa. Tudo nele dizia perigo. O terno caro de 3 peças. O relógio de ouro maciço. Mãos macias, intocadas pelo trabalho. A tatuagem do submundo. O ferimento intencional. Tudo isso gritava que ela deveria arrastá-lo de volta para fora e fingir que nunca o tinha visto. Mas assim que ela abriu a boca para responder a Odete, ela olhou para o canto do trailer e viu que Poppy havia saído do berço sem que ninguém percebesse. Ela estava sentada na ponta do sofá, pressionando um pano úmido na testa do estranho com suas mãozinhas, oferecendo uma gentileza que só uma criança pode dar sem precisar de um motivo. Poppy olhou para a mãe e disse: Ele está muito quente, mãe. Estou esfriando ele. Belle ficou ali, olhando para a filha, uma menina de 4 anos com asma grave e sem seguro, vivendo em um trailer com goteiras na beira de um lixão e ainda carregando amor suficiente para cuidar de um estranho. E Belle entendeu que se jogasse aquele homem de volta para fora, não estaria apenas matando ele. Estaria matando algo dentro de Poppy também. A mesma coisa que Belle lutou para proteger a todo custo por 4 anos. Ela se virou para Odete e disse: Eu sei, senhora, mas não posso. Odete a encarou por um longo tempo, depois soltou um suspiro, assentiu uma vez e voltou para terminar o último ponto na testa do homem. E ambas sabiam que aquele poderia ser o maior erro que já cometeram, ou a coisa mais certa que já fizeram. O homem abriu os olhos à meia-noite quando o trailer estava mergulhado na escuridão. Apenas um brilho amarelo lamacento do poste de luz lá fora entrava pela fresta da cortina da janela. E sua primeira reação não foi pânico. Foi varrer o olhar pelo espaço e avaliá-lo. Um instinto tão aguçado que funcionava antes do pensamento consciente. Como se seu corpo tivesse sido programado para controlar cada situação antes mesmo que sua mente o alcançasse. Mas seu corpo não obedecia. Quando tentou se sentar, uma dor lancinante rasgou de sua têmpora até a nuca. E ele caiu no sofá novamente, com um gemido que não conseguiu conter. Seus olhos se ajustaram ao escuro e ele a viu. Uma mulher estava sentada no chão, ao lado de um velho berço no canto. Suas costas contra a parede e a cabeça levemente inclinada em direção à criança que dormia lá dentro. Seus olhos estavam cercados por sombras arroxeadas, como alguém que não dormia há muito tempo. E havia sangue seco em suas mãos, sangue cuja origem ele não conhecia. Mas algo nele lhe dizia que era seu. Ele abriu a boca e sua voz saiu áspera como lixa em pedra. Onde estou? A mulher não se virou para olhá-lo. Ela permaneceu onde estava, com os olhos fixos na respiração da criança. E respondeu com uma voz monótona, sem emoção extra. No meu trailer, na beira de um lixão industrial nos arredores de Detroit. E você me deve uma explicação de por que tive que arrastar um corpo com o dobro do meu peso por quase 1 quilômetro para te trazer aqui. Ele queria responder, mas quando procurou em sua mente, encontrou apenas uma parede preta. Nenhum nome, nenhum rosto, nenhum endereço, nenhuma memória. Nada além de um vasto vazio gelado no qual ele havia caído como em um poço sem fundo. Ele não conseguia se lembrar de quem era, não conseguia se lembrar por que estava ali. Não conseguia se lembrar de quem o havia atingido. E essa sensação era 100 vezes mais aterrorizante do que a dor em sua cabeça. Porque pelo menos a dor lhe dizia que estava vivo. Mas o vazio em sua memória não conseguia nem lhe dizer o que ele era. Sua mão se ergueu sem pensar para esfregar a testa. Seu pulso roçou seu rosto. Seus dedos tocaram o relógio de ouro ainda preso a ele.
E quando o virou, a luz da rua lhe deu o suficiente para ler a pequena gravação na parte de trás. TGG, Rei de Nada. As iniciais, TGG, pareciam familiares, mas não despertaram nada além de um eco distante em seu crânio. Como alguém chamando seu nome do outro lado de uma parede na qual ele não conseguia encontrar uma porta. Rei de Nada. Uma piada, talvez, mas ele não conseguia rir porque ele realmente era um rei de nada. Sem nome, sem passado, sem presente. Ele ficou ali, olhando para o teto do trailer, com a tinta descascando em flocos, até que adormeceu novamente por causa da dor. E quando acordou da próxima vez, a luz do dia havia inundado cada fresta do velho trailer. E a mulher estava de pé na frente dele com a criança no quadril, observando-o com olhos que não continham nem calor nem crueldade. Apenas a firmeza prática de alguém acostumado a enfrentar o que ninguém queria enfrentar. Ela disse: "Meu nome é Belly. Esta é Pop, minha filha. Você está deitado na minha cama, e eu não sei quem você é, mas tenho 3 regras. 1. Você dorme nesse sofá e nunca toca na minha filha. 2. Você não sai durante o dia porque não quero problemas. 3. Se quiser comer, você trabalha, porque ninguém come de graça daqui." Ele ouviu e algo se mexeu dentro de seus instintos, um velho hábito que ele não reconhecia como hábito. Ele olhou diretamente nos olhos dela e disse, com a voz ainda rouca, mas carregando uma autoridade inconsciente: "Preciso fazer uma ligação primeiro. Deixe-me usar seu telefone." Belly não piscou. Ela o olhou do jeito que se olha para um cão de rua tentando rosnar enquanto está esmagado no chão. E ela o interrompeu com uma voz fria como aço: "Você não é um rei aqui. Não há telefone aqui porque não posso pagar a conta. Se quiser ligar para alguém, pode caminhar até o telefone público a 3 quilômetros daqui. Mas olhando para suas pernas, você não consegue dar 2 passos. Então é melhor ficar quieto e me escutar." Ele ficou em silêncio, não por medo, mas por choque. A sensação de ser interrompido no meio da frase era estranha, como se ninguém nunca tivesse ousado fazer isso. E a reação de seu corpo confirmou isso. Os músculos de sua mandíbula se contraíram. Suas costas se endireitaram apesar da dor. Seus olhos se estreitaram para ela com uma intensidade que deveria ter feito qualquer outra pessoa recuar. Mas Belly Lawson não recuou. Ela já havia enfrentado cobradores batendo em sua porta à meia-noite. Um ex-namorado bêbado esmurrando seu trailer exigindo dinheiro. Um médico de emergência olhando para ela com desprezo quando ela levou sua filha sem seguro. Ela não recuava para ninguém. E com certeza não recuaria para um homem esparramado em seu sofá que lhe devia a vida. Eles se encararam em silêncio. O ar entre eles era denso como o momento antes de uma tempestade. Não era uma faísca romântica. Era uma colisão entre 2 pessoas acostumadas a controlar tudo ao seu redor. Um que controlava com um poder do qual não se lembrava mais. E uma que controlava com a sobrevivência que forjou por 27 anos. Pop quebrou a tensão acenando para ele do quadril de sua mãe e dizendo com uma voz brilhante e inocente: "Você já parou de doer, senhor? Você dormiu muito." E pela primeira vez desde que abriu os olhos neste trailer, o homem sem nome sentiu algo mais suave do que a sobrevivência tocar seu peito, mesmo que ele ainda não soubesse como chamar aquilo. No primeiro dia, Belly o levou para o lixão para trabalhar. Tudo se transformou em um desastre, porque as mãos do homem eram macias como as de uma criança. Mãos que nunca haviam tocado em nada mais áspero do que a superfície de uma mesa de madeira polida. E na primeira meia hora, ele se cortou 3 vezes em bordas afiadas de lata. O sangue escorria por seus dedos e pingava na pilha de sucata que ele tentava separar sob as instruções de Belly. Ela o ensinou a diferenciar cobre de alumínio, como descascar fios elétricos para obter o núcleo de cobre de dentro, como reconhecer o que poderia ser vendido e o que tinha que ser jogado fora. E ele ouvia com concentração feroz, mas suas mãos eram tão desajeitadas que Belly teve que desviar o olhar para não suspirar bem na cara dele. Pop era quem corria para resgatá-lo toda vez que ele se machucava. Ela vasculhava sua pequena mochila para tirar um rolo de fita adesiva e alguns curativos que Belly sempre guardava para ela. Colocava-os nos dedos dele, pressionando com sua pequena palma, e dizendo com a voz familiar de uma criança que teve que se consolar muitas vezes: "Está tudo bem, senhor. A mamãe se machuca o tempo todo. A mamãe se machuca mais do que você." Isso o fez olhar para as mãos de Belly enquanto elas trabalhavam rápido, descascando fios,
e pela primeira vez ele realmente as viu. Dedos finos cruzados por cicatrizes, antigas e novas, sobrepostas. Unhas cortadas até o sabugo, manchas de pele rosada e sensível, ainda não curada ao lado de calos duros como pedra. E ele sentiu vergonha nítida e clara, cortando diretamente através da parede de sua amnésia. Mesmo que ele não entendesse como um homem que não se lembrava de quem era, podia sentir vergonha diante das mãos de uma mulher estranha. Mas ele apenas abaixou a cabeça e continuou trabalhando sem dizer uma palavra. À tarde, Belly lhe deu a tarefa de consertar o vazamento no teto do trailer, porque toda noite a água pingava no chão. E ele subiu com um martelo velho e algumas chapas de lata para remendar. O estranho era que quando ele olhou para o dano, sua cabeça começou a calcular por conta própria a inclinação, o ponto de drenagem onde colocar o remendo para o melhor efeito. Como se uma parte de seu cérebro operasse separadamente e não precisasse de memória. Ele selou o vazamento, depois substituiu a dobradiça quebrada da porta. Consertou o cano que vazava sob a pia com movimentos tão precisos que Odette ficou do lado de fora da porta observando. Depois balançou a cabeça e disse a Belly: "Este aqui conserta as coisas como um engenheiro, mas segura um martelo como se fosse a primeira vez que toca em um, o que significa que a cabeça dele sabe. Mas as mãos nunca tiveram que fazer isso. E um homem assim é ou um professor ou um chefe, não um trabalhador." Belly não comentou, mas tomou nota, adicionando outra peça ao quadro do homem deitado em seu sofá que ela ainda não conseguia montar. De tudo que a surpreendeu, o que mais surpreendeu Belle foi Pop, uma criança que geralmente era tímida com estranhos. Uma criança que se agarrava à perna da mãe toda vez que iam à clínica comunitária e se recusava a olhar para qualquer um. E, no entanto, ela não tinha medo daquele homem. Pop subiu no sofá e sentou-se ao lado dele como se ele estivesse ali desde antes de ela nascer. Ela lhe contava histórias confusas, sem começo nem fim, sobre o gato de rua perto do lixão, sobre uma nuvem em forma de elefante que ela tinha visto ontem. Ela o fez desenhar com um lápis sem ponta no verso de um velho panfleto. Depois, ela lhe ensinou os nomes das borboletas que havia lido em um livro velho que encontrou no lixo. Borboleta monarca, borboleta azul, borboleta amarela-limão. Ele a ouvia com uma estranha e constante paciência. E quando ela lhe disse para desenhar uma borboleta, ele pegou o lápis e sua mão se moveu pelo papel em linhas suaves e naturais, sem esforço, como se não precisasse de pensamento. As asas apareceram tão vívidas que Pop gritou e bateu palmas. Então ela lhe disse: "Desenhe a Pop." E ele a estudou por um longo momento antes de começar a esboçar. Os olhos redondos, o emaranhado de cabelos cacheados, o sorriso enorme. E quando Belle chegou em casa naquela noite e viu o retrato no verso do panfleto, ela ficou parada por um longo tempo porque era tão bonito. Ela não podia acreditar que um lápis sem ponta e um pedaço de papel de lixo pudessem criar algo que a fizesse querer chorar. Ela não disse nada sobre o desenho, mas o escondeu entre as páginas de um livro sob o travesseiro de Pop. À noite, quando Belly caminhava 20 minutos até a pequena lanchonete onde lavava pratos por dinheiro, ele ficava para cuidar de Pop. E foi a primeira vez na parte de sua vida que ele conseguia se lembrar, mesmo que fossem apenas alguns dias, que ele tinha total responsabilidade por uma criança. Pop ficava acordada esperando pela mãe, e ele não sabia o que mais fazer a não ser sentar ao lado do berço, como via Belly fazer todas as noites. Ele lhe contava histórias que inventava na hora, porque não tinha memórias para contar. E Pop ouvia com os olhos arregalados, que lentamente ficavam pesados até que finalmente se fechavam, e sua pequena mão se enrolava em seu dedo enquanto dormia. Ele ficou ali, com medo de se mover, com medo de acordá-la. E na escuridão do trailer em ruínas, ele sentiu algo mais pesado do que responsabilidade pressionando seu peito. Algo que ele suspeitava que sua vida antes disso, qualquer que tivesse sido, estava faltando há muito tempo. Naquela noite, Bella chegou em casa mais tarde do que o normal porque a lanchonete estava lotada. E o dono a fez lavar mais 2 lotes finais de panelas antes que ela pudesse sair. Então ela caminhou pela estrada escura e familiar do restaurante de volta ao parque de trailers com as pernas doendo até os ossos. E as mãos enrugadas de ficar de molho em água com sabão por 5 horas seguidas. Pensando em nada além de verificar Pop
e depois desabar no chão por algumas horas de sono antes do amanhecer. Mas quando ela chegou, o trailer estava completamente escuro e a porta estava aberta. O berço estava vazio, o sofá estava vazio e seu coração caiu em seu estômago como uma pedra. Ela correu para o trailer de Odette. Odette disse que Pop teve uma crise de asma cerca de uma hora antes e ele a pegou e correu. E Odette não conseguiu detê-lo. Belle exigiu saber para onde e Odette disse em direção à clínica comunitária. Belle correu. Ela não apenas andou rápido. Ela correu e em algum lugar ao longo da estrada seus chinelos voaram de seus pés. Mas ela não parou para pegá-los. Ela correu descalça sobre o asfalto rachado por quase 20 minutos, até ver as luzes fluorescentes brancas e doentias da clínica comunitária. Ela entrou correndo e gritou o nome de sua filha. Mas a recepcionista lhe disse para se acalmar. A criança estava nos fundos e estava estável. Belle correu pelo corredor e na extremidade da fileira de cadeiras de plástico do lado de fora da sala de emergência, ela o viu. O homem sem nome estava sentado em uma cadeira de plástico branca com Pop em seus braços. Pop estava dormindo com uma máscara de nebulizador no rosto. E ele estava perfeitamente imóvel, segurando-a com as duas mãos, seus olhos vermelhos, uma marca úmida em sua bochecha que ele não se preocupou em limpar. Belle parou no início do corredor e tudo o que ela estava prestes a dizer. Cada acusação, cada pergunta. Por que você não trouxe Odette? Por que você levou minha filha no meio da noite sem avisar ninguém? Tudo isso se dissolveu, porque ela viu o cobertor em seu colo. Aquele em que ela enrolava Pop todas as noites. Ele a havia embrulhado nele antes de correr. E isso significava que, mesmo em pânico, ele se lembrou de pegar um cobertor porque as noites de Detroit eram frias. Ela foi até ele e sentou-se na cadeira de plástico ao seu lado sem dizer uma palavra. E eles ficaram em silêncio sob as luzes fluorescentes, ouvindo o zumbido constante da máquina de nebulização. Então ele colocou a mão no ombro dela, gentil, sem apertar, sem espremer, apenas descansando ali como se dissesse que ela está bem agora e você não precisa mais ser forte. Não por este momento. Belle não se afastou. Pela primeira vez desde que ele entrou em sua vida, ela deixou aquela mão ficar em seu ombro. E ela fechou os olhos e soltou um longo suspiro, como se estivesse segurando a respiração por 4 anos. A recepcionista lhe contou o que aconteceu quando ele trouxe Pop mais cedo, que a equipe exigiu documentos e seguro primeiro. Mas ele olhou o funcionário diretamente nos olhos e disse com uma voz que a recepcionista descreveu como a voz de um homem que não estava acostumado a ser recusado. Trate-a agora, ou eu garanto que este lugar não abrirá amanhã. E a parte assustadora foi que ninguém na sala duvidou que ele falava sério. Então, eles trataram Pop imediatamente. Belle ouviu e entendeu que aquele tipo de autoridade não era algo que se aprendia. Crescia dos ossos e do sangue. E mesmo que ele não se lembrasse de quem era, a sombra do homem que ele havia sido ainda era grande o suficiente para fazer uma sala de emergência inteira obedecer. 3 dias depois, quando Pop havia se recuperado totalmente e estava correndo pelo trailer como se nada tivesse acontecido, Odette bateu com sua muleta e um olhar sério que raramente se via em seu rosto. Odette disse que ontem no mercado de pulgas e nos ferros velhos do lado leste, vários homens de preto estavam dirigindo um SUV preto e fazendo perguntas por toda parte. Eles não perguntaram à polícia. Não foram a nenhuma delegacia. Eles foram direto a lugares que apenas a multidão do mercado negro conhecia, perguntando sobre um homem desaparecido, alto, de cabelos escuros, possivelmente ferido. E eles não pareciam uma família procurando por um ente querido. Eles pareciam caçadores rastreando uma presa. Ele ouviu e seu rosto mudou, não com medo, mas com uma fria prontidão surgindo de dentro dele. O instinto de um animal que sabe que está sendo caçado. Ele se levantou e disse a Belle que tinha que ir. Ele não sabia quem era, mas sabia que as pessoas que o procuravam não eram boas. E se o encontrassem ali, Belle e Pop estariam em perigo. Belle o olhou de cima a baixo. Olhou para a perna que ainda mancava porque o ferimento não havia cicatrizado completamente. Olhou para as roupas velhas que ela lhe emprestou, largas em seu corpo. Olhou para os hematomas que ainda manchavam seu rosto. E ela disse com uma voz tão prática que beirava a crueldade: "Você não tem nome, nem dinheiro, nem memória, nem documentos. Se você sair por aquele portão, estará morto antes de chegar a 2 quarteirões.
Não por causa daqueles homens, mas porque você nem sabe qual caminho leva à rodovia. Odete assentiu lentamente e acrescentou com a voz calma de alguém que passou a vida inteira em lugares que a sociedade esqueceu. Pessoas pobres são invisíveis, filho. Homens de SUVs pretos nunca virão até aqui porque, para eles, este lugar não existe no mapa. Você está mais seguro aqui do que em qualquer outro lugar, desde que mantenha seu rosto nas sombras e esse relógio no bolso. Ele olhou para as duas mulheres, uma velha, uma jovem, ambas magras, ambas carregando as cicatrizes da vida. E, no entanto, ambas de pé na frente dele com uma coragem que ele suspeitava nunca ter visto em ninguém, em qualquer vida que tivesse vivido antes. Mesmo que não conseguisse se lembrar qual era essa vida. E ele se sentou novamente no velho sofá, aceitando que seu destino agora repousava nas mãos de duas mulheres à beira de um lixão, nos arredores de Detroit. O primeiro sonho veio na quarta noite depois que Odete os avisou sobre os homens de preto. E não chegou como um sonho normal. Veio como uma porta sendo arrombada dentro de sua cabeça. Ele se viu sentado na ponta de uma longa e brilhante mesa de conferência. A luz de um lustre de cristal se derramava sobre a madeira escura. Ao seu redor havia figuras borradas sem rostos, mas ele sabia que estavam olhando para ele. E ele sabia que era a pessoa mais importante naquela sala, embora não entendesse por quê. Uma mulher de longos cabelos negros se aproximou dele. Ela era bonita, mas algo em seu sorriso fez seus instintos recuarem. Ela serviu bebida em seu copo e disse algo que ele não conseguiu ouvir direito, mas sua voz era doce de uma forma que parecia falsa. Então um homem apareceu atrás dele, deu um tapa em seu ombro e riu. Uma risada larga e confiante que era amigável demais. A mão em seu ombro era pesada e quente. Mas havia algo nos olhos do homem que ele percebeu no instante antes de o copo tocar sua boca. Algo frio e calculista. Então o amargor em sua língua. Não o amargor da bebida, mas o amargor de algo que não pertencia ali. A sala girou. O lustre ficou embaçado. A mesa inclinou e a escuridão engoliu tudo. Ele se sentou de repente no sofá, encharcado de suor, o coração martelando. E um nome saiu de sua boca antes que sua mente pudesse alcançá-lo. Paxton. O nome ecoou pelo trailer escuro e ele não sabia quem era, mas seu peito se apertou quando o disse, como se seu corpo se lembrasse do que sua cabeça havia esquecido. Belle acordou no chão e olhou para ele, mas não fez perguntas. Ela apenas pegou o pequeno caderno de capa dura que havia encontrado no lixão na semana anterior e o entregou a ele com o lápis sem ponta, dizendo: Escreva. Escreva tudo o que conseguir se lembrar, mesmo que seja apenas uma palavra. Então ela virou as costas e voltou a dormir, como se aquilo fosse apenas mais um pequeno incômodo na noite. Ele escreveu Paxton na primeira página e ficou olhando para o nome até de manhã. Depois disso, os sonhos vieram com mais frequência. A cada vez, um pequeno pedaço se soltava da parede preta em sua mente, como um tijolo quebrado de uma barreira rachada. Ele viu sua própria assinatura em documentos legais, a caligrafia forte e decisiva. E abaixo dela, as palavras impressas. Galletti Holdings, e ele escreveu esse nome no caderno. Ele viu uma mansão branca atrás de um portão de ferro alto, um longo corredor de mármore. Um escritório com paredes de vidro com vista para o horizonte de Chicago. E ele escreveu Chicago no caderno. Então, uma noite, ele viu o rosto de uma adolescente, cabelos castanhos, olhos azuis como os dele. Ela estava no final de um corredor, olhando para ele com uma expressão que ele sentiu antes de entender. Decepção. O olhar de uma criança que se acostumou demais a ser abandonada pela única pessoa que não deveria abandoná-la. E ele acordou com lágrimas nas bochechas e não sabia por quê. Ele escreveu no caderno, filha, ponto de interrogação. E depois de mais algumas noites, ele escreveu Willa. Cada fragmento chegava com uma dor de cabeça violenta, como alguém batendo um martelo em sua têmpora por dentro. E Belle o via tarde da noite no sofá, segurando a cabeça, com os dentes cerrados, suportando sem fazer barulho. Mas ela não perguntava, porque entendia que havia tipos de dor que as perguntas não podiam consertar. Então, uma noite, uma tempestade atingiu Detroit sem aviso. O vento arrancou as chapas de lata que ele havia remendado apenas uma semana antes, e a chuva caía pelo telhado, com goteiras em riachos que corriam pelo chão. O trovão continuava a estourar, sacudindo o chão,
e Pop acordou gritando de terror. Belle a pegou e a segurou com força no sofá porque o chão já estava inundando. E ele estava se apressando para colocar baldes sob as goteiras quando Pop chamou. Senhor, venha aqui para cima. Estou com medo. Ele olhou para Belle como se estivesse pedindo permissão, e ela deu um pequeno aceno. Então ele se sentou ao lado delas. O sofá era largo o suficiente para apenas 2 adultos, então os 3 se amontoaram. Pop aninhada nos braços de Belle, Belle no meio, e ele ao lado dela. O trovão continuava a rolar, e cada vez que atingia, Pop se enterrava mais fundo em sua mãe. Por volta das 2 da manhã, Pop finalmente adormeceu de exaustão, e Belle começou a cochilar também. Sua cabeça tombando pouco a pouco até descansar no ombro dele sem que ela percebesse. O calor do corpo dele se infiltrou pelo tecido fino da camisa velha. E Belle dormiu mais profundamente do que em 4 anos, porque pela primeira vez havia um ombro ali. Ele não se moveu. Ele não respirou muito alto. Ele ficou perfeitamente imóvel, como uma estátua para que ela pudesse se apoiar. E na escuridão, com a chuva batendo no telhado de lata, ele olhou para o topo da cabeça dela, para o cabelo ralo pela desnutrição, para a pequena cicatriz em sua testa sobre a qual ele nunca ousou perguntar. E naquele momento, seus olhos disseram coisas que sua boca nunca seria capaz de dizer, coisas que talvez ele mesmo ainda não pudesse nomear. Belle acordou assustada quando o céu estava perto do amanhecer e percebeu que estava apoiada no ombro dele. Ela se afastou rapidamente, como se tivesse tocado em fogo. O pânico brilhou em seu rosto por um instante antes que a frieza familiar retornasse. Ela se levantou, pegou Pop e se afastou sem olhar para trás. Ele também não disse nada, mas ambos sabiam que algo havia mudado entre eles naquela noite. Silencioso e lento, como água se infiltrando por uma parede. E quando Belle colocou Pop no berço, ela ficou com o rosto virado para a parede por um longo tempo, porque ela sabia que estava caindo em algo muito mais perigoso do que qualquer coisa que o lixão nos arredores de Detroit pudesse lhe oferecer. Belle encontrou o jornal naquela tarde enquanto separava uma pilha de papel velho no canto oeste do lixão. Um Chicago Tribune amarelado e amassado. Mas a página de negócios ainda estava legível, e ela a leu porque era seu hábito folhear qualquer coisa com palavras impressas antes de jogá-la na pilha de papel para revenda. Porque às vezes havia cupons ainda válidos escondidos dentro, mas desta vez não era um cupom. Era uma foto de meia página de um homem em um terno preto de 3 peças em frente a um prédio alto de vidro. Traços marcantes, olhos fixos na câmera com a frieza de alguém acostumado a ser fotografado sem precisar sorrir. Ao lado dele estava uma mulher de longos cabelos negros em um vestido vermelho. Seu braço entrelaçado no dele. Sob a foto, a manchete em negrito dizia que a família pedia ajuda na busca pelo CEO desaparecido da Galetti Holdings. E abaixo, o artigo descrevia o misterioso desaparecimento de Galetti, de 36 anos, CEO da empresa de imóveis e investimentos com sede em Chicago, Galetti Holdings. Desaparecido há mais de 2 semanas após um jantar particular com sua cunhada, Kendra Galetti, e o vice-presidente Paxton Reed, que coordenavam com as autoridades para procurá-lo. Belle terminou de ler e suas mãos começaram a tremer. Não de medo, mas porque tudo de repente se encaixou como peças de um quebra-cabeça que ela segurava há semanas, sem saber a que imagem pertenciam. Mãos macias sem calos. Instintos de comando. Uma voz que fez uma sala de emergência inteira obedecer. A tatuagem em seu pulso, o relógio Patek Philippe e a gravação TG. Ela dobrou o jornal, enfiou no bolso e não disse uma palavra a ele. Em vez disso, esperou até a noite, quando Pop estava dormindo. Então foi ao trailer de Odette e o tirou. Odette o leu sob a lâmpada amarela com seus óculos de leitura. Depois o pousou e olhou para Belle sem um pingo de surpresa. Ela disse que sabia desde o primeiro dia, porque a tatuagem em seu pulso não era uma tatuagem de gangue de rua. Era do tipo que pertencia a homens organizados. O tipo que ela tinha visto nas partes mais perigosas de Detroit e Chicago quando ainda tinha as 2 pernas. A questão não era quem ele era, porque agora Belle sabia. A questão era, quando o lobo se cura e se lembra que é um lobo, ele volta e morde quem o salvou? Belle ficou em silêncio por um longo tempo no trailer de Odette, ouvindo os grilos do lado de fora da porta. Pensando no homem que carregou Pop durante a noite.
pensando no retrato que ele desenhou de sua filha, pensando na mão que ele colocou em seu ombro na clínica. E ela sabia que quem quer que ele fosse, ela lhe devia a verdade, da mesma forma que ele lhe devia uma explicação. Na manhã seguinte, quando Pop saiu para brincar com o gato de rua, Belly sentou-se em frente a ele na mesa da cozinha e colocou o jornal sobre a mesa, virado para baixo. Ela disse: "Encontrei isso no lixão." E então o virou. Ele olhou para baixo e o tempo parou. Seus olhos se fixaram na foto de si mesmo naquele terno preto em frente a uma torre de vidro em Chicago. E Belly viu suas pupilas se dilatarem, depois se contraírem, depois se dilatarem novamente, como uma câmera buscando foco. E então a parede preta dentro de sua cabeça rachou. Não lentamente, como pequenos fragmentos haviam se soltado em sonhos por semanas, mas se estilhaçando de uma vez, como se alguém tivesse batido uma marreta em vidro. Ele se lembrou. Ele se lembrou de tudo. Ele se lembrou da longa mesa de conferência, mas agora se lembrava de cada rosto ao redor dela. Ele se lembrou de Kendra como sua cunhada, a mulher de cabelos negros que serviu a bebida naquela noite. Ele se lembrou de Paxton como seu segundo em comando, seu braço direito, o homem em quem mais confiava na organização. Ele se lembrou do gosto amargo porque Paxton havia colocado algo em seu copo. Ele se lembrou de cair da cadeira, de ser arrastado, de ser espancado, de ser enfiado em um porta-malas, da escuridão. Ele se lembrou do rosto de Kendra, pálido de terror nas sombras, paralisada pelas ameaças de Paxton, enquanto ele ordenava de seus homens que levassem Thane embora, alegando que estavam apenas o removendo do conselho, em vez de deixá-lo para morrer. Ele se lembrou daqueles dois tomando sua empresa, tomando sua organização, tomando tudo o que ele construiu. E ele se lembrou de Willa, sua filha, nas mãos deles, sem saber que seu pai havia sido traído por sua própria família. Ele ficou imóvel por tanto tempo que Belly pensou que ele havia voltado ao vazio. Mas então ele olhou para cima e ela viu um homem completamente diferente olhando daqueles olhos. Quando ele falou, não era a voz rouca e frágil do amnésico que estava deitado em seu sofá. Era baixa e fria, cada sílaba controlada, como se cada palavra fosse uma bala sendo carregada em uma câmara. Eu me lembro. Eu sei quem eu sou. Eu sou Galete e sei quem fez isso comigo. Belly se inclinou para trás na cadeira. Apenas um pequeno movimento, mas o suficiente para lhe dizer que seu corpo reagiu antes que sua mente pudesse acompanhar. E ela estava com medo. Pela primeira vez, verdadeiramente com medo deste homem. Não com medo de que ele abatesse ou machucasse Pop, mas com medo do frio absoluto que havia caído sobre seu rosto em um instante. Com medo de como os olhos que haviam olhado para o retrato de Pop com tanta gentileza haviam se transformado em dois buracos negros sem fundo. Com medo porque ela percebeu que o homem que consertava canos e contava histórias de ninar para sua filha havia desaparecido bem na sua frente. E o que estava sentado em frente a ela agora era outra pessoa. Alguém que o jornal chamava de CEO, mas que Odette chamava de lobo. E Belly estava começando a entender o porquê. Tyne planejava voltar para Chicago na mesma noite em que sua memória voltou. Sua mente já estava mapeando cada passo. Contato primeiro, depois reunir provas, depois espremer Paxton e Kendra em um único movimento limpo. Mas a vida não o deixou seguir seu plano. Porque 2 dias depois que a verdade veio à tona, Odette caiu. Ela caiu bem nos degraus de seu trailer. Sua muleta escorregou em uma tábua podre que ela pretendia consertar, mas ainda não tinha conseguido. E todo o seu corpo caiu com um som seco e estalado que Belly ouviu do outro lado do terreno baldio. E ela soube instantaneamente que era osso, porque já tinha ouvido aquele som uma vez, quando sua mãe caiu da cama do hospital no ano em que Belly tinha 18 anos. A ambulância chegou 40 minutos depois, porque este era o tipo de periferia onde tudo chegava tarde, até mesmo a esperança. E levaram Odette para o hospital público, onde o médico disse que seu quadril estava fraturado e ela precisava de uma cirurgia de substituição. O custo subia para dezenas de milhares de dólares, e seu seguro de veteranos cobriria apenas uma pequena parte. Porque ela já havia passado do limite de idade para aquele pacote de cirurgia, e o resto era um número que Bella encarava como se fosse um penhasco. Ela ficou no corredor do hospital com Pop nos braços, sem chorar porque havia esquecido como chorar há muito tempo.
mas seus olhos estavam vazios de uma forma que Tyne reconheceu como pior do que lágrimas. O olhar de alguém que estava exausta até o fundo da alma. Ela falou mais para o ar do que para ele, dizendo que Odette era a única que cuidava de Poppy quando ela ia trabalhar. Se Odette não fizesse a cirurgia, ficaria acamada. Se ficasse acamada, Belly perderia a creche. Se perdesse a creche, não poderia trabalhar. Se não pudesse trabalhar, tudo desmoronaria. Sua voz permaneceu monótona, como se estivesse lendo uma sentença que havia memorizado anos atrás. Tyne ouviu sem falar. Seu olhar caiu para o pulso, onde o Patek Philippe ainda estava. Um relógio que valia centenas de milhares. A última coisa que o ligava a Tyne Galetti, o chefão de Chicago. A única prova de quem ele era além do pequeno caderno cheio de fragmentos de memória. Ele o desabotoou sem dizer uma palavra. Ele saiu do hospital, pediu direções para a loja de penhores mais próxima e passou 2 horas caminhando sob o sol de Detroit até uma pequena loja na Avenida Michigan, onde o dono examinou o relógio com uma lupa, depois olhou para ele com desconfiança. Thane sabia que o relógio valia mais do que aquela loja de penhores inteira, mas ele não tinha documentos, nem tempo, nem opções. Então ele aceitou um preço muito abaixo de seu valor real, mas o suficiente para cobrir a cirurgia de Odette. Ele voltou para o hospital, colocou uma pilha grossa de dinheiro no balcão da recepção e disse: "Façam a cirurgia dela agora." Então ele voltou para o trailer com um pulso vazio que parecia mais leve e um peito que parecia mais pesado, porque ele acabara de vender a última coisa que pertencia à versão antiga de si mesmo. Quando ele voltou, Belly estava lá. Ela já sabia porque o hospital havia ligado para dizer que alguém havia pago. Ela olhou para o pulso nu dele, depois em seus olhos, e não disse obrigado, porque ela entendeu que essas 2 palavras não eram grandes o suficiente para conter o que ele acabara de fazer. Em vez disso, ela foi para a cozinha e preparou a melhor refeição que pôde fazer com o que havia nos armários. Ovos fritos com cebola e batata, arroz branco em uma panela de alumínio amassada, e uma lata de feijão preto que ela estava guardando para a próxima semana. Mas abriu mesmo assim. Ela colocou a maior porção na frente dele, as melhores partes, os maiores pedaços. A maneira como as pessoas demonstram gratidão em lugares onde as palavras são um luxo, mas a comida é tudo. Tyne comeu em silêncio, e cada mordida era mais lenta que a anterior, porque ele estava provando algo que nenhum jantar com estrela Michelin em Chicago jamais lhe dera. O sabor de uma refeição preparada por alguém que o colocou à frente de si mesma. E naquele silêncio, ele percebeu que aquela era a melhor refeição de sua vida. Mesmo sendo apenas ovos fritos e feijão preto dentro de um trailer, com goteiras na beira de um lixão. Ele pretendia partir naquela noite. Seu plano já estava organizado em sua mente, passo a passo. Mas quando Belly foi para seu turno noturno de lavar pratos, e ele ficou para cuidar de Poppy, a criança teve uma febre leve e ficou no berço resmungando, recusando-se a dormir até que ele a pegasse e lhe contasse uma história. Ele nem sabia o que estava dizendo, talvez estivesse inventando, porque sua memória havia voltado, mas ele não tinha contos de fadas dentro dela. Mas Poppy ouviu com os olhos arregalados, depois pesados, depois se fechando, sua pequena mão se enrolando em seu dedo. E com uma voz sonolenta que Belly ouviu no momento em que chegou à porta do trailer, Poppy disse: "Boa noite, papai." Belly ficou do lado de fora com as mãos ainda molhadas de sabão da lanchonete e ouviu sua filha chamar aquele homem de papai pela primeira vez na vida de Poppy. E ela teve que se segurar no batente da porta porque seus joelhos ficaram moles. Tyne sentou-se ao lado do berço, olhando para a criança adormecida. E ele sabia que não poderia partir naquela noite. Ele não poderia partir amanhã. Mais alguns dias se transformaram em uma semana, depois 2. E nesse tempo, ele se tornou o homem para quem Poppy corria todas as manhãs. Aquele que ela procurava sempre que não o via. A figura paterna que ela nunca teve agora, usando o rosto de traços marcantes de um chefe da máfia destronado, escondido em um trailer na beira de um lixão nos arredores de Detroit. E essa contradição era tão bonita e tão dolorosa que Tyne Galetti, o homem que ninguém em Chicago ousava fazer esperar, ficava voluntariamente todas as noites sentado ao lado de um velho berço, esperando até que uma menina de 4 anos pegasse sua mão antes de se permitir fechar os olhos. Paxton não era estúpido, e era isso que o tornava perigoso.
porque depois de mais de um mês sem encontrar o corpo de Thane em nenhum necrotério de Chicago a Detroit, ele começou a suspeitar que a presa ainda poderia estar viva. E ele passou de procurar um cadáver para caçar um homem, desta vez com método. Ele enviou 3 de seus homens a Detroit com a foto de Thane impressa, postando-a em todas as lojas de penhores, todos os bares baratos, todos os ferros velhos em um raio de 20 milhas da área onde ele ordenou que o corpo fosse jogado naquela noite. E foi o Patek Philippe que traiu Thane. Porque o dono da loja de penhores na Avenida Michigan, o mesmo homem que havia examinado o relógio através de uma lupa uma semana antes, deu uma olhada na foto que os homens de Paxton lhe mostraram e assentiu imediatamente. Ninguém esquecia o rosto de um homem que entrava com um Patek Philippe em uma loja de penhores barata nos arredores de Detroit. O dono apontou para o oeste e disse que o homem havia voltado em direção ao parque de trailers perto do lixão industrial. Bell saiu do trabalho mais cedo do que o normal naquela tarde, porque a lanchonete havia fechado mais cedo depois que um cano de água estourou. E ela estava voltando para casa com Pop quando viu um SUV preto estacionado na entrada da estrada de terra que levava ao parque de trailers. 2 homens de jaquetas pretas estavam lá, conversando com o vizinho 3 trailers abaixo do dela. O instinto de sobrevivência que ela aprimorou por 27 anos foi ativado. Ela não correu, porque correr era a maneira mais rápida de ser notada. Ela permaneceu calma, agachou-se ao nível de Pop e disse: "Vamos brincar de esconde-esconde?" "Ok, siga a mamãe e fique bem quieta." Pop assentiu emocionada porque achou que era um jogo. Belle a levou pelo caminho mais longo, por trás da fileira de trailers. Passou por uma fresta na cerca que só ela conhecia e entrou pela porta dos fundos. Lá dentro, Thane estava sentado no sofá. Ela falou rápido. Sua voz não tremia, mas era afiada como uma lâmina. "Alguém está te procurando lá fora. Entre debaixo do trailer agora mesmo." Thane não fez perguntas. Os instintos de um homem que viveu no submundo o fizeram se mover antes de pensar. Ele levantou a tábua do assoalho que ela lhe mostrara na semana anterior, quando ele estava consertando o encanamento, e deslizou para o espaço entre o chão do trailer e o solo. Apertado, escuro como breu, fedendo a terra úmida e ratos, mas o suficiente para um homem se deitar. Belle colocou a tábua de volta no lugar, puxou o tapete velho sobre ela, pegou Pop no colo e sentou-se no sofá, respirando fundo e esperando. A batida na porta veio 5 minutos depois. 3 batidas fortes, não do tipo que um vizinho usa quando pede açúcar emprestado. O tipo usado por alguém que espera que a porta se abra. Bella abriu com Pop no colo e olhou para os 2 homens com a expressão cansada e levemente irritada de uma mãe solteira sendo incomodada no meio da tarde. Um deles mostrou a foto de Thane e perguntou se ela tinha visto aquele homem. Belle olhou para a foto, o homem de terno preto em frente a um prédio de vidro, e deu uma risada curta. A risada de alguém acostumado a ser subestimado. "Esse cara parece de Wall Street. O que você acha que ele estaria fazendo por aqui? Não há nada aqui além de ratos, baratas e trailers podres. Vá procurá-lo em um clube de campo ou em um campo de golfe. Não aqui." Pop olhou para os homens, depois enterrou o rosto no pescoço da mãe. E um dos homens examinou o pequeno trailer imundo. Observou a criança usando uma máscara de pano. Observou a mulher magra com as mãos cheias de cicatrizes. E claramente decidiu que não havia motivo para a Galete aparecer naquele buraco infernal. Então eles assentiram e foram embora. Debaixo do trailer, Thane estava deitado no escuro e ouviu tudo através do fino piso de madeira. Ele ouviu a voz de Belle, calma a ponto de ser fria. Ele ouviu os passos dos homens. Ele ouviu a porta se fechar. E então ele ouviu o batimento cardíaco de Belle, rápido e forte, viajando através das tábuas para a terra, onde ele estava deitado com a bochecha pressionada na lama. E ele sabia que ela estava com medo o suficiente para que seu coração quisesse saltar do peito. Mas sua voz não tremeu por um segundo. Naquele momento, deitado sob um trailer que cheirava a ratos mortos nos arredores de Detroit, Thane Galeti jurou a si mesmo que não deixaria ninguém nesta terra tocar naquela mulher ou naquela criança, mesmo que tivesse que queimar toda Chicago até as cinzas. Naquela noite, depois que Pop adormeceu, Thane caminhou até o telefone público a 1,5 km do parque de trailers e ligou para Joaquim Herrera. Ao telefone, sua voz era a de Galeti.
O chefe, não a do homem que desenhava borboletas para uma criança. Ele deu ordens curtas. Prepare a papelada. Congele as contas. Colete provas das transações ilegais de Paxton. Estarei de volta em 2 dias. Do outro lado, Joaquim ficou em silêncio por um instante, depois disse, sim, senhor. Na noite antes de partir, Thane sentou-se nos degraus do trailer, olhando para um céu de Detroit sem estrelas, desbotado pelas luzes da fábrica e pela poluição. E Belle saiu e sentou-se ao lado dele com distância suficiente para que não se tocassem, mas perto o suficiente para sentir o calor. Ela não olhou para ele. Ela olhou para a escuridão à frente e perguntou com a voz monótona sob a qual ele aprendeu a ouvir a emoção. Que tipo de homem você vai voltar a ser? Aquele que conserta meus canos ou o chefe que toda a cidade de Chicago teme? Thane queria responder, mas não podia mentir para ela, porque ela era a última pessoa na Terra para quem ele queria mentir. Então ele ficou quieto, e aquele silêncio foi a resposta mais honesta que ele tinha. Então ele entrou, inclinou-se sobre Pop e beijou sua testa por um longo tempo, como se quisesse gravar o cheiro de seu cabelo em seus ossos. E ele deslizou um envelope de dinheiro sob o travesseiro de Belle. O dinheiro restante da venda do relógio que ele guardara para a viagem de volta a Chicago. Mas agora ele encontraria outro caminho. Ele partiu na noite sem olhar para trás, porque sabia que se olhasse para trás, não conseguiria ir. Belle sentou-se nos degraus, ouvindo seus passos se afastarem pela estrada de terra até não haver mais nada. E ela não chorou porque estava acostumada com homens indo embora. Seu pai havia ido embora. Seu namorado havia ido embora. E agora este homem também estava indo embora. E a única diferença era que desta vez algo dentro dela se quebrou. Algo que ela não sabia que ainda estava inteiro até o momento em que se partiu. Thane chegou a Chicago ao amanhecer em um ônibus da Greyhound. Joaquim já havia comprado a passagem para que pudesse esperá-lo na estação. Por 12 horas naquele ônibus, Thane não dormiu. Ele sentou-se perto da janela e observou a América deslizar para trás. Os campos de Michigan dando lugar às fábricas de Indiana, até que o horizonte de Chicago surgiu na névoa da manhã como os dentes de aço de uma besta maciça. E ele sentiu que não estava voltando para a casa. Ele estava voltando para um campo de batalha. Joaquim o encontrou em um pequeno hotel nos arredores da cidade. O advogado mais velho quase não o reconheceu, porque o Thane Galeti que ele conhecia usava ternos sob medida e tinha a pele tão pálida que parecia nunca ter visto o sol. Mas o homem parado à sua frente agora estava bronzeado, mais magro, com as mãos marcadas por calos recentes, vestindo jeans velhos e uma camiseta desbotada. No entanto, seus olhos eram os mesmos. Ainda os olhos que ninguém em Chicago ousava encarar por mais de 3 segundos. Joaquim havia preparado tudo conforme ordenado. Documentos de contas, evidências das transações ilegais de Paxton durante o desaparecimento de Thane. Registros de transferências e lavagem de dinheiro através de 3 empresas de fachada que Paxton havia criado. Minutos da reunião do conselho que Paxton convocou para se eleger como CEO interino. Thane leu cada página com a calma fria de um homem acostumado a ler uma sentença antes de executá-la. Ele tomou banho, se barbeou, vestiu o terno novo que Joaquim havia comprado. E quando se olhou no espelho, viu Thane Galeti olhando de volta. Mas algo estava diferente. Nos olhos do homem no espelho, vivia a sombra de um trailer com goteiras, as mãos com cicatrizes de uma mulher e o sorriso de uma menina de 4 anos o chamando de papai. Ele entrou na Galeti Holdings às 10 da manhã. O sol de Chicago batia na fachada de vidro da torre e o segurança do saguão quase deixou cair o rádio quando viu Thane passar pelas portas giratórias. Thane não parou, não explicou. Ele foi direto para o elevador e apertou o botão do último andar, onde ficavam a sala de reuniões principal e o escritório do CEO, onde Paxton estava sentado agora. As portas da sala de reuniões se abriram e Thane entrou. Enquanto Paxton estava sentado na cabeceira da mesa, na cadeira que Thane ocupou por 12 anos, com uma taça de champanhe na mão. E Kendra estava ao lado dele com uma taça também. Os 2 traidores estavam rindo no meio de uma manhã de dia de semana, como se o mundo lhes pertencesse, e o verdadeiro dono tivesse morrido em algum lugar perto de um lixão. O silêncio caiu sobre a sala como se alguém tivesse desligado o som de todo o prédio. Kendra ouviu primeiro, e sua taça de champanhe escorregou de seus dedos, quebrando-se no chão de mármore.
Mas ninguém ouviu, porque o silêncio era mais alto do que qualquer barulho. Seu rosto ficou branco, seus lábios se moveram, mas nenhum som saiu. Paxton se virou e seu rosto passou por 3 expressões em 2 segundos. Choque, depois medo, depois o sorriso falso que Thane via todas as noites naqueles sonhos no trailer. Ele se levantou com os braços abertos e disse: Thane, meu Deus, você está vivo! Estivemos procurando por você em todos os lugares. Thane não disse nada. Ele puxou uma cadeira e sentou-se, não no assento do poder, mas em uma posição de convidado. E ele olhou para Paxton com o olhar de um gato observando um rato antes de atacar. Calmo, paciente e absolutamente implacável. Ele falou com uma voz baixa e lenta. Vejo que você tem mantido meu assento aquecido, Paxton. Obrigado. Então ele sorriu e o sorriso fez Kendra recuar, porque não alcançou seus olhos. Thane não os acusou imediatamente. Ele brincou de gato e rato por 3 dias. Ele convocou uma reunião do conselho como o CEO oficialmente reintegrado. E naquela reunião, ele apresentou cada página de evidência das transações ilegais de Paxton. Cada número, cada assinatura, cada conta de fachada. E ele apresentou tudo no tom firme de um homem lendo um relatório anual, enquanto o rosto de Paxton mudava de vermelho para branco e para cinza. O conselho votou por unanimidade para destituir Paxton de toda a autoridade. E o FBI já estava esperando no saguão com um mandado de prisão, porque Joaquin havia enviado a eles o arquivo de lavagem de dinheiro 2 dias antes. Kendra foi expulsa da propriedade da família Galetti naquela mesma tarde. Ela passou pelo portão com 2 malas e os olhos de alguém desmascarado em plena luz do dia. Mas nada disso, nem a empresa, nem o poder, nem o dinheiro, foi o que fez as mãos de Thane tremerem enquanto ele dirigia de volta para a mansão em Lincoln Park naquela noite. Porque o que o assustava mais do que enfrentar Paxton era enfrentar sua filha. Willa estava sentada nos degraus dentro de casa quando ele abriu a porta e entrou. 15 anos, cabelos castanhos, olhos azuis exatamente como os dele. O mesmo rosto de seus sonhos no trailer. Ela o olhou com uma frieza que ele sabia que havia merecido. Tia Kendra diz que você foi embora porque estava cansado desta família. Ela disse, sua voz monótona, sem emoção. E Thane reconheceu aquela voz, porque soava exatamente como a de Bella, quando ela tentava esconder a dor. Tia Kendra diz que você não me queria mais. Aquilo o atingiu como uma faca no peito, porque cada palavra que Willa dizia era uma mentira que Kendra havia contado à sua filha enquanto ele estava desaparecido. E ele queria rugir de fúria, mas não o fez. Em vez disso, ele fez algo que o velho Thane Galetti nunca teria feito. Ele sentou-se no chão, bem na frente de Willa, para que seus olhos ficassem no mesmo nível que os dela. E ele falou com uma voz que aprendeu naquele trailer de Detroit. A voz de um homem que sabia que estava errado e não fugia disso. Eu não fui embora, Willa. Fui levado. E vou te contar tudo, mas primeiro preciso pedir desculpas. Porque mesmo antes disso acontecer, eu não estava aqui o suficiente para você. E isso foi minha culpa, não de mais ninguém. Willa olhou para o pai no chão à sua frente. O homem que ela se lembrava como sempre estando acima, sempre ocupado, sempre atrás de uma porta fechada. Agora sentado no chão, olhando para cima com os olhos úmidos. Ela viu calos em suas mãos que não estavam lá antes. Ela viu a nova cicatriz em sua testa. Ela entendeu que, o que quer que tivesse acontecido, seu pai havia passado por um lugar que o mudou. E pela primeira vez em 3 anos ela chorou. Não de raiva, mas de alívio. Ela deslizou do degrau e o abraçou. E Thane segurou sua filha com tanta força que teve medo de quebrá-la. Mas Willa não o soltou, e nem ele. E pai e filha sentaram-se no chão da mansão de Lincoln Park, abraçando-se e chorando em silêncio por todos os dias que haviam perdido. Uma semana depois de retomar tudo em Chicago, Thane levou Willa a Detroit, porque ela perguntava todos os dias desde a noite em que seu pai sentou no chão e lhe contou sobre a mulher e a menina que o salvaram. Willa queria conhecê-las, e Thane sabia que não podia continuar contando a história sem deixar sua filha ver com os próprios olhos o mundo que o ensinou a ser humano. Willa sentou-se no banco do passageiro, olhando pela janela da Mercedes durante toda a viagem. E à medida que a paisagem mudava de luzes brilhantes da rodovia para estradas de terra rachadas e depois para fileiras de trailers enferrujados na beira de um lixão industrial, sua expressão mudou de curiosidade para desconforto e para choque.
e ela sussurrou: Pai, as pessoas realmente vivem aqui. Tyne assentiu e disse: Sim, e eu vivi aqui por semanas. E essas foram as semanas mais importantes da minha vida. Quando a Mercedes parou em frente ao trailer de Belly, a porta se abriu e Pop saiu como uma pequena bala, correndo com suas pernas curtas pelo terreno aberto e se chocando contra as pernas de Tyne, abraçando-o com força como se tivesse medo de que ele desaparecesse novamente. Ela olhou para cima e gritou com uma voz aguda que todo o parque de trailers podia ouvir: Você voltou! Você voltou, mãe! Ele voltou! E Tyne se abaixou, a pegou nos braços e desta vez não conseguiu esconder o que sentia. Seus olhos ficaram vermelhos e ele a abraçou com força. Belly estava na porta observando. Seu olhar passando da Mercedes para o terno que Tyne usava, para Willa, parada ao lado do carro, olhando para Pop com os olhos arregalados. E Belle entendeu que o homem à sua frente agora não era aquele que consertava canos em seu trailer. Ele era Tyne Galetti, o chefe de Chicago, de volta ao seu trono. Ela acenou com a cabeça em cumprimento, com a frieza que usava como armadura, e os convidou para entrar. Tyne apresentou Willa e disse: Esta é Belly e Pop, as duas pessoas a quem devo minha vida. Então ele olhou para Belly e disse: Esta é Willa, minha filha. As duas meninas se olharam. Willa tinha 15 anos, usava uma blusa de grife, tênis de $300, cabelos castanhos cortados no salão mais caro de Chicago. Pop tinha 4 anos, descalça, com uma camiseta velha e desbotada, cachos bagunçados, sorrindo como se o mundo inteiro lhe pertencesse. Pop olhou para Willa e disse: Você é tão bonita. Quer ver o gato de rua da Pop? E ela pegou a mão de Willa e a puxou para fora sem esperar por uma resposta. Willa foi arrastada por aquela mãozinha antes que pudesse reagir, olhando para trás para o pai com uma expressão meio alarmada e meio encantada. Naquela noite, Belly fez macarrão com queijo da caixa mais barata da loja de $1. E Willa sentou-se em uma cadeira de plástico velha no trailer apertado, olhando para a massa amarela em seu prato. Então, observando Pop comer feliz e observando Thane comer com um tipo de gratidão que ela nunca tinha visto nele antes, ela levantou o garfo, deu a primeira mordida. E percebeu que macarrão com queijo em um trailer na beira de um lixão tinha um sabor que o restaurante italiano mais caro de Chicago não tinha. Talvez o sabor de ser grata pela comida pela primeira vez. Depois do jantar, enquanto Willa e Pop estavam sentadas nos degraus do trailer olhando as estrelas, Tyne disse a Belle na cozinha que queria trazê-la e Pop de volta para Chicago. Conseguir os melhores médicos para Pop. Colocar Belly de volta na escola. Dar a ambas uma vida decente. E ele disse isso com a voz de um homem que resolvia problemas com dinheiro. Belly colocou a panela que estava lavando na pia e se virou para ele. Sua voz não era alta, mas afiada como vidro quebrado no lixão. Eu não sou um cachorro que você pegou para criar, Tyne. Eu não te salvei para que você pudesse me pagar com dinheiro. Se você quer ajudar, não me ajude. Vá consertar o sistema que faz as pessoas cavarem no lixo para sobreviver. Conserte o sistema onde uma criança de 4 anos com asma não tem seguro porque a mãe é pobre demais. Se você puder consertar isso, então pode chamar de ajuda. Tyne ficou parado, porque ninguém nunca havia recusado seu dinheiro daquela forma. Ninguém o havia olhado como se seu dinheiro fosse um insulto. E ele percebeu que ela estava certa. E essa certeza doeu mais do que qualquer soco. Mas antes que ele pudesse responder, Willa entrou correndo com o rosto pálido e gritou: Pai, a Pop não consegue respirar. E tudo desmoronou em um único segundo. Belly correu para fora e viu Pop nos degraus do trailer, seu peito subindo e descendo, mas o ar não entrava em seus pulmões. Seus lábios estavam azuis, seus olhos arregalados de terror. Esta não era uma crise de asma normal. Este foi o pior ataque que Belly já tinha visto. E ela sabia que a clínica comunitária não conseguiria lidar com isso desta vez. Tyne pegou Pop, a colocou na Mercedes e dirigiu como um louco em direção ao maior hospital de Detroit. No caminho, ele ligou para Joaquim e ordenou que ele conseguisse o melhor especialista em pneumologia pediátrica de Chicago em um jato particular para Detroit imediatamente. Não importava o custo. Na sala de emergência, o médico disse que Pop teve um pneumotórax,
uma complicação de pulmão colapsado devido à asma crônica, e ela precisava de intervenção imediata. Belle ficou do lado de fora das portas da emergência, olhando através do vidro para sua filha na cama, engolida por tubos e máquinas, tão pequena que quase desaparecia nos lençóis brancos. E pela primeira vez, depois de tudo que ela suportou em 27 anos, Belle Lawson quebrou. Ela não soluçou alto, ela tremeu. Seu corpo inteiro tremeu como se seus ossos estivessem se desfazendo. E ela disse a Tyne ao seu lado com uma voz que ele nunca tinha ouvido dela antes. A voz de alguém que gastou cada grama de força e não tinha mais nada para se manter de pé. Estou com medo, Tyne. Tenho medo todas as noites. Todas as noites eu ouço a respiração dela e conto cada respiração porque tenho medo que uma noite eu conte e a respiração pare. E eu não serei capaz de fazer nada e a perderei. E se eu a perder, não terei mais motivo para respirar. Tyne a alcançou, e desta vez não foi uma mão em seu ombro como na clínica comunitária. Foi um abraço que a envolveu completamente. Ela desabou contra o peito dele, tremendo, e ele a segurou com mãos que haviam sido macias como as de uma criança apenas semanas atrás, mas agora estavam ásperas com calos do lixão de Detroit. Ela não o empurrou. Ela não recuou. Pela primeira vez, Belle Lawson deixou outra pessoa a segurar, porque ela não conseguia mais ficar de pé sozinha. O médico de Chicago chegou ao amanhecer e o procedimento foi um sucesso. Pop superou o perigo e dormiu pacificamente com respiração assistida. E Willa sentou-se ao lado da cama segurando sua mão a noite toda, recusando-se a sair. Porque a adolescente de 15 anos havia decidido que aquela menina de 4 anos era sua irmã mais nova, embora ninguém dissesse isso em voz alta. Kendra Galetti atingiu o fundo do poço em uma tarde chuvosa em Detroit, 3 meses depois de ser expulsa da propriedade da família. Paxton havia sido preso pelo FBI por lavagem de dinheiro na primeira semana. E da prisão ele nunca se preocupou em ligar para ela nem uma vez, porque para ele, Kendra havia sido apenas uma ferramenta. E quando uma ferramenta deixa de ser útil, você a joga fora. Ela perdeu sua casa, seu dinheiro, todas as suas conexões sociais. Porque ninguém em Chicago queria tocar no nome Galetti após o escândalo. E ela vagou de hotéis baratos para pensões e abrigos, até que finalmente não havia mais nenhum lugar que ela aceitasse. E ela se lembrou do endereço que um dos homens de Paxton havia relatado antes de ser preso. Um parque de trailers na beira de um lixão industrial nos arredores de Detroit, onde Tyne Galetti estava se escondendo. E ela foi para lá, não por esperança, mas porque não havia outro lugar para ir. Belle abriu a porta de seu trailer às 9 da noite e viu uma mulher parada na chuva. Cabelos longos e pretos grudados no rosto, roupas encharcadas, uma bolsa de grife na mão, gasta e rasgada. Olhos inchados e vermelhos de tanto chorar. Belle a reconheceu instantaneamente, porque aquele rosto estava gravado em sua mente desde o dia em que leu o jornal. A mulher de vestido vermelho ao lado de Tyne na foto, Kendra, o membro da família cuja covardia e silêncio permitiram que o homem que Belle amava fosse traído e deixado para morrer em um lixão. Belle ficou na porta e esperou que a raiva explodisse, mas não veio. Em vez disso, ela olhou para a mulher trêmula e encharcada à sua frente e viu algo que parecia terrivelmente familiar. Ela viu a si mesma, se a vida a tivesse empurrado por um caminho diferente. Se ela tivesse escolhido o dinheiro em vez de Pop. Se ela tivesse escolhido um homem em vez de se manter por conta própria. Kendra era uma versão de Belle em outra bifurcação da estrada. E essa percepção não a fez ter pena de Kendra. A fez entender. Ela se afastou e disse, entre. Kendra entrou e olhou ao redor da sala apertada em que não teria pisado meses antes. E tudo o que conseguiu dizer foram 3 palavras. Eu não tenho para onde ir. Belle lhe entregou uma toalha seca e uma tigela de macarrão quente. Apontou para um canto do chão onde ela poderia dormir naquela noite e não perguntou mais nada. Porque Belle nunca perguntava demais a alguém que estava sangrando, fosse o sangue na pele ou dentro do peito. Na manhã seguinte, Odette veio com sua muleta. Viu Kendra encolhida no canto e não se preocupou com cumprimentos. Ela disse secamente que ninguém comia de graça ali. Se você quer ficar, você trabalha. Comece lavando todos os pratos naquela pia. Depois, passe pano no chão. Depois, pendure a roupa no varal.
E ela disse isso com a voz de um sargento atribuindo tarefas a um novo recruta, sem espaço para negociação. Kendra olhou para a pilha de pratos sujos e suas mãos tremeram, porque aquelas mãos nunca haviam lavado um prato em sua vida. Elas estavam acostumadas a segurar taças de champanhe e assinar cheques. Mas ela foi para a pia porque não tinha outra escolha. Nos dias que se seguiram, Odete quebrou o orgulho de Kendra, pedaço por pedaço, com trabalho, esfregando pisos, pendurando roupas, arrancando ervas daninhas, carregando lixo. Toda vez que Kendra reclamava, Odete apenas olhava para ela e dizia: "Se você não trabalha, não come." Era simples, era brutal. E funcionou, porque a fome era a melhor professora. Thine veio ao parque de trailers 2 semanas depois para ver Belle e Poppy, porque ele ainda dirigia de Chicago todo fim de semana. E quando ele entrou e viu Kendra de joelhos limpando o chão, seu rosto ficou rígido. Sua mandíbula se contraiu, seus olhos se transformaram nos mesmos buracos negros e frios que Belle havia visto no dia em que ele se lembrou de tudo naquele trailer. Ele se virou para Belle e disse com uma voz controlada, afiada como uma lâmina: "Você está deixando a mulher que tentou me matar ficar na sua casa bem ao lado de Poppy?" Belle encontrou seu olhar sem vacilar e respondeu com a voz calma que ele aprendeu que não podia ser abalada: "Você também era perigoso, e eu deixei você ficar. Odete disse que você era um lobo, e eu ainda deixei você dormir no meu sofá, ao lado da minha filha. Eu não decido quem merece ser salvo, Tyne. Eu salvo qualquer um que esteja sangrando, porque foi assim que minha mãe me ensinou a viver antes de morrer. E não vou mudar isso porque você está com raiva." Tyne ficou parado, sua raiva se chocando contra a parede da retidão dela e se estilhaçando, porque ela estava certa. E ele sabia que ela estava certa, porque ele era a prova viva. Kendra se ajoelhou no chão e olhou para ele, lágrimas caindo nos azulejos que ela acabara de limpar. E ela disse: "Sinto muito, Thane. Sei que desculpas não são suficientes, mas não tenho mais nada para te dar." Thane olhou para a mulher ajoelhada em seus pés, sua cunhada, cuja covardia e silêncio permitiram que Paxton quase o matasse. E embora ela não fosse quem puxou o gatilho, ele ainda lutava para encontrar um motivo para perdoá-la. Porque algumas coisas não podiam ser perdoadas com uma frase. Mas ele também não se vingou, porque aprendeu naquele trailer que a vingança era um luxo para pessoas que não entendiam o preço da misericórdia. Ele falou com uma voz fria que não era cruel: "Viva, Kendra, viva como um ser humano. Essa é a punição mais dura que posso te dar, porque morrer é fácil. Viver e mudar é a parte difícil." Então ele se virou, pegou o Pop nos braços e saiu para os degraus sem olhar para trás. Nas semanas que se seguiram, Kendra mudou lenta e dolorosamente, como uma cobra trocando de pele. Suas mãos passaram de macias a cheias de bolhas, a calejadas, e depois se acostumaram com o trabalho. Ela descobriu que tinha um dom para organização e planejamento quando Odete a colocou no comando da venda de vegetais do pequeno jardim no mercado de pulgas. E ela começou a ajudar as mulheres do parque de trailers a organizar festas de aniversário para seus filhos com materiais baratos, arranjados de forma tão bonita que as pessoas ficavam incrédulas. A comunidade passou da desconfiança para a aceitação, chamando-a de Senhorita Kay, procurando-a sempre que precisavam de decorações ou ajuda para montar algo. Então, um dia, Paxton ligou da prisão federal. De alguma forma, ele conseguiu o número do telefone público perto do parque de trailers e usou um intermediário para dizer a Kendra para encontrá-lo e atender o telefone. Ele tentou atraí-la com promessas de dinheiro quando saísse. Com um novo plano. Kendra segurou o fone e ouviu até ele terminar. Então ela respondeu com uma voz que não poderia ter tido 3 meses antes. A voz de alguém que atingiu o fundo do poço e se levantou sem que ninguém a puxasse. "Eu sou pobre, Paxton, mas durmo à noite. E isso é algo que você e eu nunca tivemos quando éramos ricos." Então ela desligou e voltou para o trailer para continuar limpando, porque o chão não ia se limpar sozinho. Nos meses que se seguiram, Thane reestruturou a Galette Holdings por dentro, da mesma forma que um cirurgião disseca um corpo doente para remover cada tumor. Ele fechou as empresas de fachada que Paxton havia construído, cortou todos os canais de lavagem de dinheiro, demitiu as pessoas leais a Paxton e as substituiu pelos operadores de confiança de Joaquim. E ele moveu o império das sombras para a luz lentamente,
Não porque de repente se tornou um homem bom, mas porque viu as mãos com cicatrizes de uma mulher cavando no lixo para alimentar seu filho. E ele não queria mais fazer parte do sistema que a empurrou para aquele lixão. Mas o que mais surpreendeu o parque de trailers não foi a torre de vidro em Chicago. Foi a pequena clínica que surgiu no terreno baldio ao lado do trailer de Bell. Tyne construiu com seu dinheiro pessoal, não com fundos da empresa. E ele não colocou seu nome nela. Ele perguntou a Bell como ela queria chamá-la, e ela disse que ainda não ia nomeá-la. Ela decidiria mais tarde, porque estava ocupada estudando. Bell se matriculou no programa de enfermagem da Universidade Estadual de Wayne, em Detroit, com uma bolsa de estudos para mães solteiras de baixa renda, junto com um apoio adicional que Tyne discretamente arranjou através de um fundo de caridade para que ela não soubesse de onde o dinheiro vinha. Porque ele entendia que se ela soubesse, recusaria. Ela estudava durante o dia, administrava a clínica à tarde e voltava para casa à noite para cozinhar para Pop. Odette havia se recuperado o suficiente para cuidar de Pop enquanto Bell ia para a aula. E a vida dela seguia um cronograma apertado, 100 minutos desperdiçados. Willa pegava o ônibus da Greyhound de Chicago para Detroit em todas as férias escolares, sem que o pai a levasse, porque ela queria ir por conta própria. E toda vez que chegava, trazia uma mala de livros para Pop. Ela se sentava no chão do trailer, ensinando Pop o alfabeto, uma letra de cada vez. E Pop ensinava a Willa em troca como pegar grilos, como sentir para que lado o vento estava soprando, como criar alegria com um lápis sem ponta no verso de um panfleto. As duas meninas trocavam mundos como presentes, e cada uma saía mais rica após cada visita. Uma vez, em sua escola particular em Chicago, uma colega perguntou a Willa por que ela continuava indo para Detroit, quem ela estava visitando naquela favela. Willa olhou diretamente nos olhos da garota e disse: "Estou visitando minha irmã mais nova. E se você chamar o lugar onde minha irmã mora de favela mais uma vez, vou garantir que seja a última vez que você fala comigo." Ela perdeu alguns amigos depois disso, mas não se importou. Porque aprendeu com Bella que relacionamentos comprados com silêncio diante da injustiça não valiam a pena ser mantidos. Kendra se tornou a senhorita Kay para todo o parque de trailers. Ela organizava aniversários, chás de bebê, formaturas de jardim de infância para os filhos dos vizinhos, com um orçamento quase nulo. E os tornava tão bonitos que as pessoas tiravam fotos e as postavam online. E logo, famílias de outras áreas começaram a contratá-la. Ela ganhou dinheiro com as próprias mãos pela primeira vez na vida. E a sensação a fez entender por que Bella nunca aceitava dinheiro de ninguém. Tyne dirigia de Chicago para Detroit toda sexta-feira à noite e voltava toda segunda-feira de manhã. Ele jantava no trailer apertado com Belly e Pop, embora pudesse ter reservado uma mesa em qualquer restaurante da América. Ele se sentava em uma cadeira de plástico velha, comia o que Belly cozinhava e contava histórias para Pop antes de ela adormecer. E toda noite assim, ele olhava pela janela do trailer para as luzes da fábrica piscando no horizonte e sabia que havia construído um império de $1 bilhão. No entanto, foi preciso perder tudo, ser jogado em um lixão e viver em um trailer com goteiras para entender que o sucesso não tinha sentido se ele terminasse cada dia em uma casa vazia. E essa era uma lição que nenhuma escola de negócios ensinava. Mas um lixão nos arredores de Detroit o ensinou com fedor e amor. Odette nunca se recuperou totalmente após a cirurgia no quadril, embora os médicos a chamassem de sucesso. Porque aos 67 anos, com uma perna protética e um corpo que sobreviveu a 2 missões no Iraque e 20 anos em um parque de trailers, sucesso significava apenas que ela não estava morta. Não significava que ela estava bem. Ela andava mais devagar, respirava com mais dificuldade. E as mãos que haviam costurado feridas em um campo de batalha agora tremiam quando ela levantava uma xícara de café. E Bella via essa mudança todos os dias porque era enfermeira e sabia ler os sinais que a maioria das pessoas não percebia. Respirações mais curtas, tornozelos inchados, uma leve tonalidade azulada nas pontas dos dedos. O coração de Odette estava enfraquecendo, e Bella sabia disso, mas não dizia. Porque havia verdades que não mudavam nada, exceto fazer o tempo restante parecer mais pesado. Numa noite de outono, quando as folhas em Detroit começaram a ficar amarelas e o ar carregava aquele cheiro de fumaça fria
que significava que o inverno estava chegando, Odette chamou todos. Ela chamou Belle e Pop do trailer ao lado. Chamou Kendra do pequeno quarto que ela alugava no final da fileira. E chamou Tyne também, porque era sexta-feira e ele acabara de chegar de Chicago. Odette sentou-se na velha poltrona em seu trailer, a mesma cadeira em que se sentou por 20 anos desde que voltou do Iraque. E ela olhou para cada um deles com olhos ainda brilhantes. Olhos que a idade e a doença não conseguiram apagar. Ela olhou para Belle primeiro e disse: Garota, você fez algo que não tenho certeza se teria coragem de fazer. Você salvou um lobo e o transformou em um homem, e isso é um milagre. Não do tipo dos contos de fadas, do tipo feito por pessoas que não têm nada além de um coração e ainda escolhem dar em vez de guardar. Então ela olhou para Tyne e sua voz endureceu como um sargento dando ordens finais a um soldado antes da dispensa. E você, filho, nunca se esqueça do cheiro de lixo, porque foi lá que você aprendeu quem realmente é. Você pode voltar a usar ternos e sentar em cadeiras de couro, mas se você esquecer o cheiro de lixo, esquecerá a lição. E eu não perdoo pessoas que desperdiçam uma lição. Então ela acenou para Pop se aproximar e a criança subiu em seu colo. E mesmo fraca, Odette a segurou com braços que ainda tinham força suficiente. Ela disse: Você é a luz no lixão, minha querida. Você nasceu no lugar mais escuro, mas brilha mais forte. E nunca deixe ninguém te dizer que de onde você veio importa mais do que para onde você vai. Pop envolveu os braços no pescoço de Odette e disse: Não fique triste, vovó. Eu te amo. E Odette sorriu. O último sorriso que cada pessoa naquela sala se lembraria. Bonito da maneira que apenas as pessoas que viveram de verdade podem sorrir. Naquela noite, Odette foi dormir em seu trailer e não acordou. Ela faleceu em um sono tranquilo, com o sorriso ainda em seus lábios. E foi Belle quem a encontrou ao amanhecer, quando levou café como fazia todas as manhãs. Ela colocou a xícara na mesa e sentou-se ao lado dela por um longo tempo, segurando a mão que havia esfriado. E ela não chorou naquele momento, porque a dor era grande demais para deixá-la de uma vez. Ela vazaria lentamente ao longo dos meses, ao longo dos anos. O funeral de Odette atraiu uma multidão maior do que qualquer um no parque de trailers jamais imaginou. Os vizinhos do parque de trailers vieram com as roupas mais limpas que tinham. Os empresários de Chicago convidados por Tyne estavam de ternos pretos ao lado de trabalhadores com camisas de flanela gastas. Os companheiros veteranos de Odette do Iraque vieram de avião, vestindo uniformes, saudando uma última vez sobre o caixão. E ninguém conseguia dizer quem era rico e quem era pobre, porque as lágrimas pareciam as mesmas em todos os rostos. Belle ficou ao lado do caixão e leu o elogio fúnebre com uma voz trêmula que nunca quebrou. Ela disse que Odette não deixou dinheiro para ninguém, porque não tinha dinheiro para deixar. Mas ela deixou algo muito mais caro do que dinheiro. Ela deixou a todos eles uma maneira de ver as pessoas. Não pelas roupas que vestiam ou pelos carros que dirigiam, mas pelo que faziam quando ninguém estava olhando. E Odette viveu exatamente como ensinou, até seu último suspiro. Tyne ficou atrás dela, segurando Pop enquanto a criança chorava em seu ombro. E ele olhou para o caixão coberto pela bandeira e soube que a mulher lá dentro o havia salvado tanto quanto Belle. Porque Odette foi quem permitiu que Belle o salvasse naquela primeira noite, mesmo sabendo que ele era um lobo. Na semana seguinte, Belle pendurou uma nova placa na clínica. Mãos de Odette, porque aquelas mãos haviam costurado feridas sob fogo, costurado o corte na cabeça de Tyne dentro de um trailer, segurado a mão de Pop enquanto ela dava seus primeiros passos no chão do lixão. E agora aquelas mãos continuariam a curar através da clínica que levava seu nome. Por quanto tempo alguém ainda precisasse ser curado, em um lugar que o mundo havia esquecido? Anos se passaram e o parque de trailers na beira do lixão industrial nos arredores de Detroit não era mais um lugar que o mapa esquecia, porque as mãos de Odette cresceram daquela primeira pequena sala para um prédio limpo e acolhedor de 2 andares, com uma clínica pediátrica, uma clínica pulmonar, aconselhamento de saúde mental e um pequeno jardim na frente plantado com girassóis. Porque Pop disse que eram os favoritos de Odette, embora ninguém soubesse realmente de que flores Odette gostava. Mas Pop acreditava, e ninguém queria dizer o contrário. Pop era uma adolescente agora, mais alta que sua mãe por uma cabeça inteira.
seus pulmões fortes após anos de tratamento adequado. E ela estava estudando pré-medicina na Universidade Estadual de Wayne, a mesma escola onde sua mãe se formou como enfermeira. Pop disse que queria se tornar uma pneumologista pediátrica, porque não queria que nenhuma criança tivesse que sentar em um banheiro cheio de vapor às 2 da manhã, só porque a mãe não podia pagar por um inalador. Willa se formou em arquitetura e, em vez de trabalhar para empresas que projetavam mansões de milhões de dólares, ela escolheu habitação social para comunidades de baixa renda. Seu primeiro projeto foi redesenhar o antigo parque de trailers em uma comunidade habitacional compacta e limpa, com aluguel que os trabalhadores pudessem pagar. E em seus projetos, cada casa tinha uma janela grande, porque ela dizia que todos mereciam luz suficiente. Kendra, ou Senhorita K, como todos a chamavam, tornou-se a organizadora de eventos comunitários mais conhecida do lado leste de Detroit. Ela organizava feiras de caridade, formaturas, casamentos para centenas de famílias de baixa renda. E cada evento era bonito e acolhedor, marcado pelas mãos de alguém que um dia teve tudo, perdeu tudo e se reconstruiu das cinzas. O casamento de Belly e Thane aconteceu em uma tarde de final de outono, nos terrenos das mãos de Odette. Não o casamento de $1 milhão que Thane poderia ter dado, mas o casamento que Belly queria. Cadeiras de plástico brancas em fileiras arrumadas no pequeno gramado, girassóis em potes de vidro reciclado, luzes de corda penduradas nos galhos de um velho carvalho, comida organizada por Kendra com a ajuda dos vizinhos, ensopado de carne ao estilo sulista, milho grelhado, macarrão com queijo que Willa fez usando a receita de Belle, e um bolo de 3 andares que a dona da padaria do parque de trailers fez de graça, porque ela disse que Belly havia tratado seu neto sem cobrar um centavo, e o bolo era o mínimo que ela podia fazer. Os convidados eram os vizinhos do parque de trailers com as roupas mais bonitas que tinham, empresários de Chicago, os velhos companheiros de Odette do Iraque, enfermeiras e médicos da clínica, e Joaquim Herrera na primeira fila, enxugando os olhos com um lenço bem dobrado. Kendra sentou-se na última fila. Ela usava um vestido simples que comprou com o dinheiro que ganhou. E chorou baixinho, não de tristeza, mas porque estava olhando para a prova viva de que as pessoas podiam mudar e ser perdoadas. Não através de palavras, mas através do tempo e da ação. Thane levou Belly até a frente sob um arco que Willa havia construído com madeira recuperada. Ele usava um terno, mas sem sapatos, porque Belly lhe disse que se ele fosse se casar com ela, se casaria com ela na terra, não no mármore. Thane caminhou descalço pela grama e pareceu mais certo do que qualquer vez que ele já havia andado com sapatos de $1.000 por um chão de mansão. Na frente de todos, Thane falou com uma voz que ninguém em Chicago teria reconhecido, porque não era fria ou controlada. Tremia e era real. Anos atrás, eu vim para este lugar quebrado sem memória. Uma mulher e sua filha me tiraram de um lixão e me reconstruíram. Eu não merecia isso na época, mas passei todos os dias desde então tentando me tornar alguém que merece. E hoje estou pedindo a ela que me dê uma vida inteira para continuar tentando. Belly não disse uma palavra. Ela apenas apertou a mão dele com mais força. E isso foi o suficiente. Após o casamento, quando os convidados foram para casa e as luzes de corda ainda brilhavam nos galhos do carvalho, Pop pegou a mão de Thane e o levou para trás da clínica, para onde o antigo lixão industrial havia sido fechado e transformado em um parque verde, através de um projeto financiado por Thane e projetado por Willa. A grama crescia espessa sobre o que antes eram montanhas de lixo e bancos de pedra ficavam sob árvores jovens. Pop parou em um ponto e perguntou: "Pai, foi aqui que a mamãe te encontrou?" Thane olhou ao redor para a grama verde, as árvores novas, o céu de Detroit mudando de laranja para roxo no pôr do sol. E ele assentiu. "Sim, querida, bem aqui. Era aqui que eu estava deitado no lixo. E você e sua mãe me arrastaram para casa." Pop apertou a mão dele e disse: "Você tem muita sorte." Thane se abaixou e olhou para sua filha, para os olhos brilhantes, saudáveis e redondos, que um dia estiveram fechados em uma cama de emergência. E ele disse: "Eu tenho sorte porque perdi tudo para encontrar a única coisa que importava." Eles se sentaram juntos no banco de pedra, observando o sol de Detroit se pôr. E Thane Galeti, o chefe da máfia que um dia fez toda Chicago tremer,
sentou-se descalço em um banco de parque nos arredores de Detroit, segurando a mão de uma filha que não era sua por sangue. E pela primeira vez em sua vida, ele entendeu a paz. Não a paz porque não havia inimigos, mas a paz porque ele sabia que mesmo que os inimigos viessem, ele tinha alguém para proteger e tinha pessoas que o protegiam. E isso era algo que dinheiro, poder e um império do submundo nunca poderiam comprar. A história de Tiny Bell não era um conto de fadas, porque os contos de fadas são bonitos desde o início. E esta história começou em um lixão com sangue, medo, fome e a escolha de uma mulher pobre que decidiu arrastar um estranho para casa em vez de ir embora. A lição desta história não é que os ricos precisam dos pobres para salvá-los, ou que os pobres precisam dos ricos para resgatá-los. É que todos nós precisamos uns dos outros. E o amor verdadeiro nunca pergunta o que você tem no bolso antes de decidir se vai ajudar. Um verdadeiro legado não é dinheiro no banco. É amor transformado em ação todos os dias. São mãos se estendendo quando ninguém está olhando. É uma refeição compartilhada quando não há o suficiente. É uma velha cadeira de plástico que de alguma forma sempre tem espaço para mais uma pessoa. Se esta história tocou seu coração, por favor, clique em curtir e compartilhe com alguém que você acha que precisa ouvi-la. Porque às vezes, a história certa na hora certa pode mudar a forma como alguém vê a vida. Inscreva-se em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes todos os dias. Gostaríamos muito de saber o que você pensa sobre esta história e do que ela te lembra em sua própria vida real. Então, por favor, compartilhe seus sentimentos do fundo do seu coração nos comentários abaixo, porque cada comentário que você deixa é uma motivação para continuarmos contando histórias como esta. Desejando a todos que assistem a este vídeo muita saúde, uma vida feliz e dias de paz ao lado das pessoas que vocês amam. Adeus e nos vemos no próximo vídeo.